Nesta manhã de quarta-feira, a nossa habitual conexão com as CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e também Maringá. E antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, uma saudação aos nossos companheiros de todas as semanas, Gilson Aguiar, comandante do CBN Maringá. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia também, daqui a pouquinho, o nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui com vocês no CBN Paraná. Roberto Benjamin, âncora do CBN Cascavel, também participando conosco nessa manhã. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Gilson, e também o nosso entrevistado. Estamos aí à disposição. E o nosso convidado de hoje é o senador da República, Oriovisto Guimarães, pelo Podemos aqui do estado do Paraná. Senador, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao CBN Paraná. Bom dia a você, bom dia a todos os outros de Maringá, de Foz do Iguaçu. E estou às ordens para a gente conversar aí com o Paraná inteiro, através da CBN. Gilson Aguiar, por favor, a primeira pergunta do nosso convidado. Obrigado, Ricardo. Bom, senador, antes de mais nada, bom dia, é um prazer estar aqui com o senhor. Eu queria conversar com o senhor sobre aquilo que os brasileiros sempre tiveram expectativa, a reforma tributária. E mais uma vez as pessoas discutem. A gente vai ter reforma tributária, a gente vai ter aumento de tributação, a gente vai ter simplificação do tributo. Como é que o senhor analisa essa situação? Pois olha, na verdade, se eu fosse ser bem honesto para você, eu diria o seguinte: não sei. Não sei e ninguém sabe. Porque a nossa história de tributos no Brasil já é uma história caótica. A nossa Constituição tem muitos artigos tratando de tributos. E as duas reformas que estão lá para ser discutidas, nós temos hoje 3 reformas, na verdade. Nós temos uma do deputado Raul, que é aqui do Paraná, que é a 45, né? E que é um calhamaço. Você vai ler tudo aquilo, você já vê que ela é complicada também. E você tem a do Baleia Rossi, que é a 110. E aí você tem o Paulo Guedes, o governo, mandando algumas sugestões fatiadas. O governo, que deveria ser o primeiro a fazer um estudo sério, profundo, detalhado, pela simples razão que o assunto é complexo, é muito difícil, e o governo tem os melhores técnicos. O governo tem técnicos especialistas em impostos da União Europeia. O governo tem outro técnico que ficou nos Estados Unidos, fez doutorado e é especializado em impostos lá nos Estados Unidos. Como é que funciona? Então, o governo tem realmente gente muito boa para fazer uma proposta de reforma tributária. E por que não faz? Não fez até agora, e pelo jeito não vai fazer. O Paulo Guedes falou em um imposto, que ele chamou de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é o mesmo que o Raul e o Baleia já chamam de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é, no fundo, a velha história do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que os europeus usam. Fazem uma confusão, cada um vem com uma alíquota diferente, cada um vem que esse imposto vai substituir tantos outros. No caso do Raul, vai substituir 8 impostos, no caso do Baleia Rossi vai substituir 5, no caso do governo só vai substituir 3, tá? E depois o governo insinua que vai fazer um imposto sobre transações eletrônicas, que na verdade é uma volta do CPMF, mas, sabe, é uma confusão. E aí você participa das reuniões da reforma tributária, que é composta por senadores, deputados, tem mais de 50. Eu já estou cansado, já não suporto mais essas reuniões, porque é um monte de discurso vazio. Sabe? Todo mundo dizendo, o imposto tem que ser progressivo, temos que taxar os mais ricos, não podemos taxar os mais pobres. Mas tudo conversa fiada, tudo discurso. Ninguém aparece lá com uma proposta clara e objetiva, dizendo assim, olha, os estados vão cobrar isso, os municípios vão cobrar isso, a União vai cobrar aquilo. E números, né? Ninguém traz números. As propostas 110 e 45 trazem números. O governo também, no pouco que falou, trouxe alguns números, mas tudo muito incompleto. Vai acabar ficando na mão do relator, que está lá, um deputado, lá da Câmara, agora me foge o nome dele, daqui a pouco eu lembro. E é isso, a maioria dos deputados e dos senadores não entende coisíssima nenhuma sobre esse assunto, e esse é o nosso Brasil. O senhor tem defendido, senador, o fim do foro privilegiado para moralizar a política, prisão em segunda instância, fim dos privilégios.
Brasil está avançando nessas pautas ou está difícil? Porque os principais envolvidos, os mais interessados nesses temas, são eles próprios que decidem. A população pode ter esperança, senador? Olha, cada vez mais eu acredito que a população tem que ter esperança nela mesma. Que a população tem que ter esperança na sua própria mobilização. E cada vez eu acredito menos que ela tenha que ter esperança nos políticos que elegeu. Essas duas pautas que você coloca são claríssimas, simples de entender, fácil da gente conversar, muito diferente da reforma tributária, que é um bicho de 7 cabeças. Mas essa pauta que você coloca é muito simples. O fim do foro privilegiado tem que acontecer. Já foi aprovado por unanimidade lá no Senado. Não é? É um projeto do Álvaro Dias, foi aprovado já há coisa de 3 anos, foi para a Câmara dos Deputados. Nesses 3 anos, o presidente da Câmara é sempre a mesma pessoa, deputado Rodrigo Maia, e ele, como presidente da Câmara, tem o poder de colocar um assunto na pauta para ser votado ou não colocar. Pois bem, nesses 3 anos ele não colocou para ser votado. Eu já cansei de fazer discurso pedindo que ele coloque. O Álvaro já cansou de fazer esse discurso. Muitos outros senadores já pedimos muito. Muita gente já se manifestou, já foram feitas campanhas na internet. E ele simplesmente não coloca em votação. Não põe em votação. Está lá parado. E aí você conversa com qualquer deputado do Centrão, qualquer senador, qualquer deputado fora do Centrão, você colocar uma câmera e um microfone na frente deles, eu sou a favor do fim do foro privilegiado. A maioria está mentindo. Porque se fossem todos a favor do fim do foro privilegiado, ele já teria sido aprovado. Se você perguntar para o Rodrigo Maia se ele é a favor do fim do foro privilegiado, ele vai dizer, eu sou a favor, vamos colocar. Assim que tiver um tempinho, nós vamos colocar. Esse tempinho não vai aparecer nunca. Sabe por quê? Porque o foro privilegiado, se acabasse, seria um desinfetante na Câmara e no Senado. Todos os que têm processos, todos os que estão sendo processados no Supremo que não decide nada, que não funciona, foi feito para não funcionar, né? Todos os que estão lá no Supremo iriam para juiz de primeira instância, seriam condenados e sairiam da política. Porque dali a pouco seriam condenados em segunda instância, tem a lei da ficha limpa, e isso, pronto, tiravam eles da política. É por isso que não aprovam. Não querem acabar com o fim do foro privilegiado. Tem um monte de gente que não quer. E os que não estão sendo processados, que são carreiristas da política, tem o seguinte argumento: por enquanto eu não estou sendo processado, mas se eu vier a ser processado amanhã, é melhor que eu tenha o foro privilegiado. São mais de 50 mil pessoas que têm foro privilegiado. E é uma hipocrisia, e o foro não é votado na Câmara dos Deputados nunca. O que fazer? Só a população pode fazer, eleger gente que queira aprovar o fim do foro privilegiado, porque os que estão lá não querem. Senador, prisão em segunda instância é a mesma coisa. Mesma coisa. Também não querem prisão em segunda instância. Senador, qual que é o peso, o impacto da pandemia do coronavírus para a abordagem desses assuntos? Reforma tributária, também prisão em segunda instância? O que o senhor pode avaliar a respeito? Terrível, muito difícil. Por que é muito difícil? Hoje, as reuniões, o Congresso está fechado, né? Não tem, ninguém vai no Congresso desde março, desde o final de março. A última vez que eu estive lá foi no dia 16 de março. De lá para cá, não aconteceu mais nenhuma reunião presencial. As reuniões são todas pelo SDR, Sistema de Decisão Remota. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Entramos todos nós no Zoom, tem lá um painel, tem um estúdio onde fica o presidente do Senado que nem tem ido lá, é sempre um outro senador que preside, e se vota 1, 2, no máximo 3 assuntos por sessão. São 3 dias por semana que tem sessão, às terças, quartas, quintas, eventualmente tem sessão na sexta também, às vezes tem um pouco mais, às vezes vai até às 11 da noite, mas veja, são 81 senadores. Em um assunto, se todos resolverem falar 3 minutos, que é o tempo regulamentar, isso dá 240 minutos. 240 minutos são 4 horas. Fica uma coisa inviável. Muito difícil. Nós só estamos votando e discutindo assuntos relativos à pandemia, basicamente esses.
e um ou outro assunto, como fizemos, por exemplo, o Fundeb, que foi aprovado, algumas coisas boas foram aprovadas. Mas a pauta ética, que na reunião presencial já não era levada em conta, na reunião remota é que não é levada mesmo. Nunca mais se falou em prisão em segunda instância, nunca mais se falou em fim de foro privilegiado. Senador, eu vou fazer uma pergunta bem rápida, a gente está com o tempo bem esgotado, o senhor tem compromisso daqui a pouco. O senhor tem uma história na educação, o senhor foi empresário ligado à educação, o senhor é professor, quem é professor uma vez nunca mais deixa de ser. E o senhor é uma pessoa que acompanha como é que está a situação da educação no estado do Paraná e no país. Muitos falam de apagão educacional. E o Senado tem discutido muito a inclusão dentro da escola. E agora está todo mundo meio que excluído da escola. Como é que o senhor está acompanhando isso? Então, olha, é claro que não é só no Brasil. Isso nós temos que dar a mão à palmatória. No mundo inteiro as escolas fecharam no tempo da pandemia. Nós não estamos tendo aula presencial em nenhum lugar do mundo. Na Europa não tem. Eu tenho netos que moram na Europa, tenho uma filha que mora lá. Estou acompanhando. Eles estão pensando agora na Áustria em voltar às aulas na segunda semana de setembro. Agora, a próxima segunda-feira. Mas também vão voltar escalonado, vão voltar cheio de restrições, porque também lá, embora esteja bem melhor a questão da pandemia, ainda os cuidados continuam. Em termos de Brasil, os estados reagiram de maneira diferente. Eu acho que aqui no Paraná, o nosso secretário da Educação, Renato Feder, acho que o Ratinho foi muito feliz quando trouxe esse rapaz, ele é muito competente, ele conseguiu fazer um programa de educação à distância via televisão, porque a maioria dos alunos não tem computador. A maioria não, mas uma grande parte não tem computador, não tem acesso à internet. Então ele fez isso via televisão, contratou um canal aí de televisão, desse de UHF, que pega em qualquer televisor comum. E eu, inclusive, tive a curiosidade de assistir algumas aulas. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui na minha casa, que tem uma filhinha que estuda em escola pública, e ela estava assistindo aula na televisão e eu assisti com ela para ver. Achei de muito boa qualidade. E é claro que educação à distância, a gente sabe dos limites que tem. Educação à distância é muito boa para adulto, é muito boa para quem já tem, vamos dizer assim, uma personalidade estruturada, formada, que está fazendo uma pós-graduação, aí ela funciona bem. Para a educação básica, ela é deficiente, aqui em qualquer lugar do mundo. A pandemia trouxe um grande prejuízo à educação no mundo. E no Brasil, a educação que já era falha, aliás, essa pandemia, ela funcionou muito como uma lente de aumento, né? Ela colocou todas as nossas mazelas muito à vista, né? Nós descobrimos que temos milhões de pessoas invisíveis aí que precisavam do auxílio, como os ambulantes, descobrimos que as pessoas nas favelas dormem 4 ou 5 no mesmo cômodo, descobrimos uma série de coisas que, na verdade, já sabíamos, só que a pandemia colocou uma lente de aumento em cima e todos os nossos problemas ficaram bem mais visíveis, não é? 10 da manhã, 49 minutos, 10h49, de volta aqui participando aqui da entrevista após um pequeno probleminha. Nós perdemos aí o contato com o Ricardo. Vamos fazer alguma consideração para legal, Ricardo. Liberar também o nosso convidado? O senador tem compromisso, a gente agradece aí a participação. E eu já finalizo por aqui também, Ricardo. Um abraço aí ao Gilson e também ao senador Orovito Guimarães. Senador, obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês. É impressionante como o tempo voa, né? Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, senador. Tudo de bom para vocês, para o Ricardo. Um abraço. Obrigado aos colegas. Boa sequência de jornal em Cascavel e também em Maringá. Obrigado mais uma vez ao senador. E seguimos também aqui na CBN Vale do Iguaçu. Agora 10h49. Só na